Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Did you know that Messiah spoke to his disciples? Você sabia que o Messias falou diretamente aos seus discípulos, os mesmos que estariam presentes nos últimos dias? Talvez esses discípulos sejamos você e eu. E o que ele nos disse? Bem, ele nos alertou. Ele nos orientou a tomar cuidado, a estar atentos e vigilantes. Por quê? Porque uma das características marcantes dos últimos dias será o aumento de falsos profetas. Da mesma forma, quando analisamos os escritos do apóstolo Paulo e de outros autores da Nova Aliança, percebemos avisos semelhantes. Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, alertou sobre uma grande apostasia. E o que significa essa palavra? A palavra apostasia tem origem grega e refere-se a uma partida ou um afastamento da sã verdade bíblica. Trata-se de um desvio daquilo que é bom, ou seja, do que está alinhado com a vontade de Deus. A apostasia envolve a rejeição dos planos, propósitos e instruções de Deus. Essa realidade já havia sido antecipada e, na minha opinião, estamos nos aproximando desse período de apostasia. Estamos vendo um aumento no ensino falso. No momento, estamos no meio do estudo do livro de Isaías. Já concluímos os primeiros 18 capítulos e, na semana passada, trabalhamos na primeira parte do capítulo 19, cobrindo os versículos 1 ao 15. O que encontramos nesses versículos foi, em grande parte, uma mensagem descrita como um fardo sobre o Egito. Um peso do juízo de Deus. Essa palavra revela a destruição do Egito. No entanto, Deus é bom. Deus é misericordioso. Apesar desse juízo e destruição, aprendemos que também haverá cura e que um remanescente no Egito encontrará a fé. E esse remanescente no Egito responderá ao Salvador e louvará a Deus por isso. Também veremos algo semelhante acontecer com a Assíria. Essa é, sem dúvida, uma boa notícia. No entanto, aqui está o problema. Muitas pessoas, especialmente ao tratar da última parte, dos últimos versículos do capítulo 19 de Isaías, acabam comercializando essa mensagem. Eles a sensacionalizam, criando uma espécie de teologia de impacto, que pega essa passagem e a estende muito além do que o profeta realmente diz. E elas usam palavras emocionantes e afirmam ter novas revelações. E a razão pela qual essas interpretações parecem tão novas e diferentes é que, historicamente, as pessoas nunca interpretaram essas passagens dessa maneira. O que eu quero fazer é algo diferente. Antes de entrar na segunda parte do capítulo 19 de Isaías, quero criar um vídeo suplementar, e é exatamente isso que este vídeo será, uma introdução para a segunda parte do capítulo 19. Minha preocupação é que, sem esse contexto, algumas pessoas possam ouvir o que eu digo e, sem querer, extrapolar minhas palavras com base no que já ouviram de outros. E assim, dizerem coisas que levam numa direção ou a uma extensão que não é biblicamente correta. Esse é o nosso objetivo neste estudo. Recentemente, recebi um folheto e a pessoa simplesmente me perguntou se eu poderia dar uma olhada. Eram apenas 6 páginas de um esboço.
E a pergunta era se eu achava que ele era adequado para os últimos versículos do capítulo 19 de Isaías ou se havia algum problema com ele. Então, eu poderia ter enviado apenas um e-mail breve dizendo que o revisei. Concluí que é problemático e não o recomendo. Não acho que seja sólido. Ponto final. E pronto. Mas enquanto eu lia e orava, antes, durante e depois, senti que precisava compartilhar isso com um público maior do que apenas aquela pessoa. O motivo? O perigo dessa perspectiva. Ela não é biblicamente sólida. Agora, isso significa que tudo nesse esboço é ruim ou antibíblico? De jeito nenhum. Muito do que está escrito é bom, mas aqui está o problema. Quando você pega muita verdade bíblica e mistura até mesmo um pequeno erro, o resultado final pode ser desastroso. Precisamos ser biblicamente precisos. Isso significa que nunca cometemos erros em nossas interpretações ou pontos de vista? É claro que não. Somos humanos. E embora devamos ser guiados pelo Espírito, ainda somos vasos imperfeitos. Ao interpretarmos as Escrituras, há sempre a possibilidade de confundirmos algo, de usarmos uma palavra que não pretendíamos e até mesmo de não percebermos o erro. No entanto, quando uma pessoa está profetizando, a profecia precisa ser 100% precisa. Às vezes, o ensino bíblico pode ser menos que perfeito. No entanto, na minha perspectiva, o problema vai muito além de um simples erro ou engano ocasional. É algo altamente problemático. E por isso sinto a necessidade de abordar essa questão de forma pública. Com relação à publicação a qual me refiro, quero deixar claro que não estou tentando envergonhar nenhuma organização ou indivíduo. No entanto, quando uma organização é proeminente ou quando uma pessoa é razoavelmente conhecida, elas se abrem para críticas com amor. Recebemos inúmeros e-mails, alguns criticando, outros discordando e, infelizmente, até mensagens ameaçadoras. Mas tudo bem. Quando você expõe a verdade, sua perspectiva naturalmente gera uma resposta e uma interação, e isso faz parte do processo. No entanto, devemos fazer isso com amorosidade, sem ameaçar. Meu propósito aqui não é atacar alguém ou qualquer organização, mas sim tentar endireitar as coisas. Não acredito que esse seja um comportamento piedoso e definitivamente não é a intenção do meu coração. Deixe-me simplesmente apontar onde acredito que há problemas, onde eu discordo e explicar por que discordo. Depois disso, a decisão fica com você. Talvez, ao final, você conclua que eu sou o problema e acabe concordando com esta apresentação. Isso é algo entre você e o Senhor. Agora, vamos começar. O documento em questão é um folheto da Casa Internacional de Oração. Ele se apresenta como um material da Universidade da Casa Internacional de Oração que, pelo que entendi, é o braço educacional desta organização, possivelmente responsável por distribuir materiais para educar e treinar outros crentes. O autor do documento é Mike Bickle. Mas não sei se foi ele quem escreveu o material ou se é um trabalho dele, ou se ainda ele fez uma apresentação e alguém na organização escreveu o que eles entenderam que ele queria dizer. No entanto, o nome dele está associado a essa organização. E o que eu vou fazer aqui é dar uma rápida passada pelo material e fazer algumas observações, em pouco tempo, em relação ao que ele está apresentando, explicando porque considero isso problemático. Mais uma vez, cabe a você orar, estudar e usar seu discernimento para decidir se concorda comigo ou se adota essa visão. O título deste documento é Israel, Egito e os Árabes. Ao olhar para o capítulo 19 de Isaías, como mencionei,
A maior parte é uma mensagem de julgamento profético sobre o Egito. Sim, Israel é mencionado, principalmente o Deus de Israel e também a terra de Israel. Porém, além do Egito e Israel, bem ao final dessa profecia, nos últimos versículos, a Assíria também é mencionada. Há uma diferença entre a Assíria e os árabes. Quando ouvimos o termo árabes hoje, geralmente pensamos em um grande grupo de indivíduos do Oriente Médio, principalmente. É claro que os árabes migraram, se mudaram, se recolocaram como qualquer outro grupo étnico ou nacional, mas geralmente pensamos em mundo árabe. Esta profecia não se refere ao mundo árabe em si, nem trata de Abraão. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Ela se concentra sobre assírios, egípcios e israelitas e é relevante para os últimos dias. O que precisamos perceber e entender, antes de mais nada, é que, de acordo com a terminologia de Isaías, ele via Israel como um império, reino. O Egito, por sua vez, era um império que governava terras além das fronteiras do que hoje é o próprio Egito. A Assíria também era composta por muitas nações e abrangia uma vasta quantidade de terras, mas é incorreto associar a Assíria com os árabes. O Egito também inclui árabes. O problema que vejo é que, ao analisar tudo o que é dito aqui, acredito que a escolha de destacar os árabes foi na tentativa de tornar esta profecia mais grandiosa do que realmente é. Essa é, de fato, uma profecia maravilhosa. Ela fala sobre a fidelidade de Deus em cumprir a promessa com Israel e a aliança que ele fez com Abraão. Mas aqui está o problema. Não devemos dizer que se trata do Egito, Israel e os árabes. Em segundo lugar, ele continua a escrever, e eu quero citar isso porque não quero fazer um desserviço a esse indivíduo, ou, como disse, deturpar o que ele diz. Ele escreve, o final de Isaías, capítulo 19. Ele está se referindo aos versículos 23, 24 e 25. O final de Isaías, capítulo 19, descreve o maior milagre nacional e internacional da história. Como eu disse, algumas grandes coisas acontecem, algumas coisas se realizam, mas eu não comercializaria esta profecia como ele está fazendo, dizendo que é, e cito, o maior milagre nacional e internacional da história. Você deveria me perguntar, qual é o maior milagre em qualquer lugar de qualquer época? A ressurreição do Messias e Yeshua. Sem isso, nada importa. Nenhum outro milagre, nenhuma outra profecia tem qualquer significado sem a ressurreição. Mas mesmo assim, ele diz, estes versículos descrevem o maior milagre nacional e internacional da história. No seu próximo ponto, ele usa os termos glória e trevas. A que ele está se referindo? A escuridão. A escuridão está relacionada ao julgamento e à condição espiritual do mundo que traz o juízo de Deus. Um julgamento muito severo, como vemos na primeira parte do capítulo 19, já explorado em outros pontos do nosso estudo de Isaías, e que continuaremos a abordar. Então, essa escuridão é o juízo, especificamente o julgamento do último dia, com o qual concordo. Quanto à glória, surge a questão: como ele está definindo essa palavra? Quando se refere à glória, ele a define como pessoas se arrependendo, abraçando a verdade, o evangelho e sendo salvo. Ele afirma que isso ocorrerá simultaneamente ao juízo. Além disso, em seguida, ele fala que esse momento único será marcado por uma dinâmica única relacionada a um derramamento sem precedentes do Espírito,
resultando em uma grande colheita. Essa grande colheita será abordada mais adiante, mas considero o tema muito interessante e altamente significativo do ponto de vista teológico. Segundo ele, esse incomparável derramamento do Espírito resultará em uma grande colheita. Vírgula. Depois diz, uma igreja vitoriosa, e cita Apocalipse 19:7, que fala sobre o banquete de casamento do Cordeiro. É possível que essa colheita se refira ao ajuntamento de fiéis, mas literalmente, Apocalipse 19:7 aborda a segunda vinda e destaca a fidelidade de Deus em salvar seu povo do julgamento e, finalmente, conduzi-lo ao reino, onde ocorrerá o grande banquete de casamento do Cordeiro, preparado por Deus. Quando ouvimos o termo igreja vitoriosa, é importante ser cauteloso. Eu acredito que a igreja será triunfante, vitoriosa, sim, pela graça de Deus. A maioria das pessoas. E você terá que examinar isso e perceber em outros escritos e ensinamentos de Bickle, para discernir se ele tem essa postura. Alguns defendem que a igreja alcançará um sucesso tão grande e será tão vitoriosa que resultará na conversão global. Ou seja, haverá conversão das nações em todas as esferas sociais, em todos os aspectos da vida, seja na educação, mídia, artes ou em áreas políticas e sociais. Tudo será convertido à verdade bíblica e à plena submissão à vontade do Messias. Sim, chegará um momento em que isso acontecerá, mas não será devido à igreja, e sim ao Messias e ao juízo que ele trará. Em breve, falaremos mais sobre isso também. Ele apresenta 4 perspectivas para compreender os termos trevas e glória. Ele explica: há aqueles que proclamam tanto o avivamento sem precedentes que está por vir, quanto a escalada simultânea das trevas e da glória. Essa é a primeira perspectiva. Eles anunciam ambos os eventos. Há aqueles que proclamam apenas um avivamento, enquanto negam ou minimizam o crescimento das trevas. Há também os que enfatizam apenas as trevas, negando ou minimizando a possibilidade de um avivamento. Por fim, há os que interpretam as profecias de problemas como cumpridas, em sua maioria, no ano 70 depois de Cristo. Do ponto de vista dele e com base no que aprendi, ele não se encaixa no quarto grupo. Ele provavelmente pertence ao primeiro grupo, pois acredita que haverá um avivamento sem precedentes, que ocorrerá no contexto entre trevas e glória. E onde me encaixo? Nos últimos dias, as pessoas serão salvas. Esse período se aproxima do tempo descrito em Mateus 24 como o fim. É muito importante notar que Yeshua, o Messias Jesus, destaca repetidamente a palavra fim neste capítulo, mencionando-a 3 ou 4 vezes entre os versículos 3 e 14. Ele afirma claramente que o fim virá. Mas a que fim ele se refere? Ao término da igreja. E como isso acontecerá? Pelo arrebatamento, pela bendita esperança. Logo após o evangelho do reino ser proclamado, então virá a abominação da desolação. E logo depois, vemos o início da perseguição a Israel. Essa perseguição ocorre durante o tempo chamado de angústia de Jacó, que acontece após o arrebatamento. É fundamental compreendermos isso. Nesse período, não será a igreja ministrando a Israel ou trazendo o povo judeu à fé. O que dizem os profetas?
Muito simples. Será a perseguição das nações, lideradas pelo anticristo, que resultará na morte de cerca de 2/3 do povo judeu nos últimos dias. É um cenário horrível, mas verdadeiro. No entanto, o terço remanescente, em meio à perseguição e a todo julgamento ao seu redor, será protegido por Deus contra sua ira. Mas mesmo assim, aprendemos que no final eles proclamarão: Baruch Rabá Bashem Adonai, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Isso significa que, devido a esse tempo da angústia de Jacó, esse remanescente se voltará a Deus e clamará pelo Messias, pedindo que ele envie o Redentor. Eles olharão para aquele que foi traspassado e o receberão pela fé. Assim como Tomé, eles verão e acreditarão. Então, quem os está trazendo à fé? É o próprio Messias, que age por meio desse derramamento de julgamento, desse momento difícil e da perseguição que o anticristo e seu império trarão sobre Israel. Também sabemos que, além desse 1/3 de Israel que se converterá à fé, as Escrituras afirmam que haverá um remanescente das nações que reconhecerá a fidelidade de Deus a Israel e também se voltará para a fé. Isso é uma boa notícia. No entanto, embora haja um remanescente salvo, eu não descreveria isso como um derramamento incomparável do Espírito de Deus, levando ao maior avivamento que o mundo já viu. Isso parece uma interpretação sensacionalista, indo além do que o texto realmente diz de forma literal. Em seguida, ele faz declarações como esta: Vamos orar para que as promessas milenares sejam divulgadas agora. Esta é uma tendência hoje, onde as pessoas se levantam e dizem: eu libero isso, eu libero aquilo, eu decreto aquilo outro. No entanto, não vemos servos do Messias agindo dessa forma. O que vemos nas Escrituras são profetas proclamando a verdade, enquanto os decretos que realmente produzem mudanças vêm de Deus ou dos anjos sob sua direção, não de homens. Essas promessas milenares são específicas para o reino milenar. Agora, quero tratar de outra questão muito importante: o avivamento sem precedentes que se acredita ocorrerá nos últimos dias. De onde tiram isso? Se você observar este folheto, verá que usam uma citação do livro de Romanos. Estou familiarizado com isso, pois conheço outras organizações que compartilham e trabalham com a Casa Internacional de Oração. Sei o que eles ensinam sobre esse tema, e essa passagem frequentemente é usada como base. Se você tiver sua Bíblia, convido você a ler Romanos capítulo 11. Repetindo, Romanos capítulo 11, começando com o versículo 11. Aqui Paulo escreve: portanto, eu digo, eles tropeçaram, referindo-se a Israel. Eles tropeçaram para que caíssem. Observe o que ele diz em seguida: mi hinoiko, que significa que nunca aconteça. Muitas traduções traduzem isso como Deus me livre, uma negação forte. Isso mostra claramente que Israel não tropeçou para que caísse. Portanto, aqueles que ensinam a teologia da substituição, como alguns fazem, estão em uma base antibíblica. Paulo continua dizendo: mas pela transgressão deles. A transgressão de quem? Em geral, Paulo se refere a Israel, mas sempre há um remanescente fiel, e o povo judeu sabe disso. Ele fala sobre Israel em geral, que transgrediu, mas pela transgressão deles veio a salvação para as nações. Isso significa que, embora Israel não tenha sido fiel em levar o evangelho às nações, Deus permaneceu fiel. E por causa da rejeição de Israel,
muitas nações. Ou seja, as pessoas de diversas nações vieram à fé. Então, ao olharmos para o maior avivamento, podemos vê-lo na era da igreja, em sua totalidade. Ele também explica que a razão para isso foi provocar ciúmes em Israel. No entanto, a igreja não fez um bom trabalho nesse aspecto. Veja agora o versículo 12 de Romanos 11. Paulo diz: mas pela a transgressão deles. A transgressão de Israel teve um resultado. E que resultado foi esse? Ele diz, Plutos Cosmo, que significa a riqueza do mundo. O que isso significa? Exatamente o que eu mencionei. Muitos gentios se converteram à fé em todo o mundo. Além disso, ele fala que tanto a queda ou tropeço também resultaram na riqueza ou abundância das nações. Novamente, muitos indivíduos em várias nações se voltaram para a fé. Então, se esse for o caso, Paulo diz, quanto mais a sua plenitude será. Ele faz a suposição de que, se Israel rejeitou o evangelho, e muitos gentios foram salvos em várias nações, quando Israel receber o evangelho, haverá um reavivamento ainda maior, uma aceitação mundial mais ampla do evangelho. Essa é a lógica humana, mas o que precisamos fazer é continuar lendo, pois quando chegamos ao versículo 15, vemos algo significativo. Olhe para o versículo 15, onde Paulo diz, pois se a rejeição deles, ou seja, se o povo judeu foi afastado e trouxe a reconciliação para o mundo, qual será a sua aceitação? E ele nos diz, não será senão vida da morte. O que significa vida da morte? Bem, trata-se da ressurreição. Sempre que lidamos com a ressurreição, o que deve vir à nossa mente? O reino. E isso segue a ordem do que Paulo diz mais adiante, que é frequentemente interpretado de maneira errada. Não é que a plenitude das nações traga a salvação de Israel, nem que a salvação de Israel traga a plenitude das nações. O que Paulo está afirmando é que, quando os tempos das nações, dos gentios, se cumprirem, Deus voltará sua atenção para Israel. E quando Israel for salvo, então teremos Israel em sua totalidade. Há gentios e há judeus. Este é o Israel de Deus. Não devemos confundir a distinção entre judeu e gentio, pois as Escrituras sustentam essa diferença. Mas, ao falar sobre o reino de Israel, ele é composto pelo povo judeu de Israel e também por muitas nações. Quando falo em nações, não estou me referindo a países, mas sim a pessoas que residem nessas nações. São representantes, conforme o Messias ensinou, conforme Paulo escreveu e conforme João menciona sobre cada tribo, cada língua, cada nação e cada povo. Representantes, pessoas. Não estamos falando de salvação nacional, mas de salvação individual de pessoas das nações, e esses indivíduos representam todas as nações do mundo. Por isso, é problemático quando ouvimos afirmações como esta, que agora cito. Esta profecia inclui a salvação nacional para Israel, Egito e partes da terra representadas pela Assíria. Dizer que a salvação é nacional, como se todos os membros de uma nação fossem salvos, é equivocado. Não é esse o caso, essa não é a implicação desta profecia. Agora, quero abordar outra passagem das Escrituras que ele menciona, relacionada ao juízo. Já mencionei Mateus 24, e ele também fala sobre a abominação da desolação. Ele entende corretamente que isso se refere à obra do anticristo. Mas acredito que ele está um pouco confuso sobre como esse evento será usado. Muito em breve,
Veremos isso após o anticristo e seu império, conhecido em Daniel capítulo 8 como o bode. Esse império maligno e blasfemo derrotará o carneiro, que também representa o império do mal. O bode, o império do anticristo, trará paz, segurança e prosperidade por um tempo. E os únicos que se oporão a isso serão os verdadeiros crentes que, por consequência, serão perseguidos. Mas aqui está a chave. Quando analisamos essa questão, ele escreve: o assunto de Israel e de todos os cristãos que suportam o cativeiro nos últimos tempos é uma realidade sóbria. Eu concordo com isso. Depois ele afirma: o Novo Testamento descreve cristãos sofrendo perseguição e até sendo levados cativos. O problema é que, ao analisar as citações que ele faz, há uma confusão. Não são cristãos, mas a maioria das citações se referem a Israel. Por exemplo, quando ele cita Apocalipse capítulo 12, sobre o povo indo para o deserto, vemos que, na verdade, Israel está fugindo nos últimos dias. A propósito, quando isso acontece? Quando a igreja já tiver sido removida e estiver no reino dos céus. Por quê? Porque a ira de Deus estará caindo e não estaremos aqui para vivenciá-la. A palavra harpazo significa ser removido, levado e não preservado em um lugar. Trata-se de um arrebatado, retirado do local. Por isso, aqueles que ensinam um arrebatamento no final dos 7 anos não compreendem a linguagem bíblica. E ele se confunde aqui dizendo: quem vai preparar um lugar para o povo judeu? Observe o que ele diz. Ele escreve, e eu cito o que ele fala sobre: como o Senhor está preparando uma mesa para os judeus que fogem da Judéia no fim dos tempos, preparando crentes egípcios e árabes radicais em todo o Oriente Médio para revelar o amor de Jesus a eles. No entanto, não conheço nenhuma passagem que sustente isso. E ele também não menciona nenhuma passagem. Ele cita o Salmo 23, falando sobre o Senhor preparando uma mesa. Mas isso certamente foi tirado de seu contexto. Davi estava se referindo à fidelidade de Deus para com ele, e podemos acreditar individualmente na fidelidade de Deus para conosco. Mas não há nenhum lugar que diga que haverá cristãos radicais do Egito ou outros crentes árabes radicais chamados a fazer isso. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 12, vemos que é Deus quem prepara um lugar, Ele pessoalmente, da mesma maneira que Ele preparou o deserto e sustentou o seu povo no primeiro êxodo, no deserto. Ele fará o mesmo neste êxodo também. Portanto, é muito importante que vejamos a verdade e não peguemos coisas, acrescentemos a elas e acreditemos que os cristãos árabes estão lá, no meio deste tempo da angústia de Jacó. Isso não está biblicamente correto. Mostraremos isso quando analisarmos a segunda metade do capítulo 19 de Isaías. A outra parte muito problemática, e vou concluir com isso, que é como ele aborda a família de Abraão. Ele diz aqui: a cura da família de Abraão será o epicentro do drama do fim dos tempos. Seu palco é para toda a terra ver a glória de Deus. Não sei a que ele se refere quando fala sobre a cura da família de Abraão. Analisando o que ele escreveu, vejo que ele afirma, e estou citando uma de suas premissas, que é: a soberania de Deus determina que este plano usará a família de Abraão. O que ele quer dizer com isso? Ele menciona Ismael e Esaú, mas isso é totalmente antibíblico. Não vemos Ismael sendo usado ou curado com o povo judeu nos últimos dias.
Ele afirma que Ismael se tornará uma grande nação, o que é verdade e se cumpriu neste mundo, mas não no reino. Isso significa que Ismael e seus descendentes não podem ser salvos? Qualquer pessoa pode ser salva. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama Ismael, assim como amou Isaac. No entanto, o problema é que Isaac era filho da promessa, não Ismael, e isso cria um obstáculo para essa interpretação. Nem encontramos na Bíblia qualquer indicação de que Deus trará uma cura para Ismael e seus descendentes nos últimos dias. Nem vemos qualquer referência a Esaú neste contexto. Na verdade, ele elogia Esaú, dizendo: Esaú era tio dos 12 filhos de Jacó, e Ismael, o tio-avô dos 12 filhos de Jacó. Esaú e seus descendentes, os edomitas, têm um destino claro nas Escrituras. Deus declara que destruirá Edom e sua montanha, o Monte Seir. Deus, na verdade, expressa seu desprezo por Esaú, afirmando que estará eternamente contra seus descendentes. A profecia de Obadias deixa claro que haverá uma guerra final entre os filhos de Jacó e os filhos de Esaú. E não há nenhuma cura acontecendo. Pelo contrário, há uma destruição de Edom, os descendentes de Esaú. Tudo isso pode parecer tão amoroso e interessante. Cria uma narrativa envolvente. Mas sabe de uma coisa? Muitos contos de fadas são populares e colocam um sorriso no rosto das crianças. Mas este é um conto de fadas que não é biblicamente correto. Não há nenhuma menção sobre uma cura para a família de Abraão. Observe com atenção. A promessa que Deus fez a Abraão foi transmitida de Abraão para Isaac, e não para Ismael. Foi Isaac que foi o filho prometido, o verdadeiro e único herdeiro de Abraão. Basta ler Gênesis capítulo 22, onde Abraão fala sobre seu filho, seu único filho, Isaac. Não se trata de Ismael. Não há nenhuma cura profética. Em segundo lugar, sabemos que passa de Isaque para Jacó, e não para Esaú. Toda essa ideia de que haverá uma cura e uma união entre Isaque e Ismael, ou entre Jacó e Esaú, é uma mentira espiritual. A Bíblia não menciona nada disso, muito pelo contrário. Agora, isso significa que os descendentes de Ismael e Esaú não podem receber o Evangelho? De forma alguma. É claro que Deus os ama e deseja que eles recebam o Evangelho, assim como qualquer outra pessoa. No entanto, eles não representam Ismael e Esaú. Veja o que diz o Novo Testamento, no livro de Hebreus. Diz que Esaú era mau e perverso. Deus não encontrou prazer nele. E embora Esaú tenha buscado as promessas de Deus com lágrimas, Deus o rejeitou porque ele era um enganador. Não Jacó, mas Esaú foi o enganador. Portanto, gostaria de oferecer uma breve visão geral deste documento. É importante destacar que a sua base, a terminologia utilizada, as consequências e conclusões tiradas desse argumento são biblicamente incorretas. Semana que vem, ao estudarmos a segunda parte de Isaías, capítulo 19, espero que você tenha assistido a esta introdução. Assim, você poderá se referir ao que eu disse e compreender plenamente. Quando analisarmos, por exemplo, a mensagem simples e precisa dessa profecia em Isaías 19, veremos que, de fato, trata-se de uma conclusão gloriosa. Este capítulo é repleto de coisas maravilhosas, mas é fundamental que não tiremos essas verdades do contexto nem apliquemos conceitos antibíblicos ao seu cumprimento. Isso está em desacordo com a interpretação bíblica. Bem, vou encerrar por aqui. Até a próxima semana.
quando nos reuniremos novamente para continuarmos o estudo da segunda parte de Isaías, capítulo 19. Até lá. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.